Olá, eu sou a Bárbara, sou professora de História, de Sociologia, sou comunicadora e produtora do Cala a Boca Bárbara. E hoje eu tô aqui no canal da Vercese Advocacia para contar para vocês um pouquinho da história da Itália. Serão uma série de vídeos onde eu vou contar para vocês desde a fundação da Itália até curiosidades e características dos dias atuais. Se você gosta da história da Itália, tem curiosidade, vem com a gente para entender e conhecer um pouquinho mais da história desse país. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês onde, quando tudo começou da história da Itália. Provavelmente, alguns de vocês devem saber que a história da Itália começa com a história de Roma. Mas, Bárbara, Roma é a capital da Itália. Como é que você vai contar a história de Roma antes de contar a história da Itália? Hoje, atualmente, Roma é a capital da Itália. Mas, antigamente, há mais ou menos 2000 anos atrás, Roma conquistou uma quantidade enorme de territórios, se tornou um grande império, expandindo a sua dominação, o seu domínio, em territórios onde hoje é Portugal, Inglaterra, quase toda a Europa, um pedacinho do leste europeu, o norte da África e uma grande parte do Oriente Médio. Então, é essa história dessa Roma antiga, que começa há 3000 anos atrás, que eu vou contar hoje pra vocês. Gente, sim, eu sou descendente de italianos, então vai ter muita mão aí no vídeo, porque você sabe como é que é, né? Descendente de italiano não consegue falar sem mexer a mão, então tem um pouquinho de paciência comigo. A história mais conhecida da fundação de Roma é uma história lendária. Que por mais que seja uma história lendária, ela é importante para a gente entender como que os romanos se enxergavam e contavam a própria história. Inclusive, essa lenda ela ainda é contada nos dias atuais para falar sobre a fundação de Roma. Então, é essa lenda que eu vou contar agora para vocês. Tudo começa no fim da Guerra de Troia, no ano de 1400 a.C., mais ou menos, quando um herói troiano, o Enéas, foge do fim da Guerra de Troia até a Península Itálica e se instala lá, dando início à sua descendência numa região onde seria chamado de Alba Longa. Passado alguns anos, por volta do ano 800 a.C., Numitor era o rei de Alba Longa e ele vai sofrer um golpe do próprio irmão, o Amulho, que vai destronar o Numitor, vai prender o Numitor, vai roubar o trono, então, né, do seu irmão, e vai tornar a filha do Numitor, né, a sua sobrinha, a Raia Sílvia, uma sacerdotisa, tá? O intuito dela ser uma sacerdotisa era óbvio, para que ela não tivesse descendentes e não pudesse esses descendentes no futuro vir tomar esse trono que o próprio rei roubou do irmão. Mas, como toda história lendária, sempre tem algo assim, né, de surpresa. A Raia Sílvia, ela vai ser desposada pelo deus da guerra, o deus Marte, e ela vai então engravidar e vai dar à luz a duas crianças gêmeas, que vão ser o Rômulo e o Remo. Como o seu tio usurpador, o Amulho, não podia ficar sabendo da existência dessas crianças, a Raia Sílvia vai colocar essas duas crianças num cesto, na margem lá no rio Tibre, e depois essas crianças vão ser encontradas por uma loba, onde ela vai ser onde eles vão ser amamentados, e depois eles vão ser criados por um casal de pastores, tá? Na idade adulta, Rômulo e Remo voltam para Alba Longa, retiram o trono, retiram seu tio Amulho do trono, devolvem o trono para o seu avô, o Numitor, que, num gesto de gratidão, dá um pedaço de terra para Rômulo e Remo fundarem sua própria cidade. Aí, Rômulo e Remo vão discutir aí por conta do local ideal para construir essa cidade. Rômulo, então, vai assassinar o seu irmão Remo, fundar a cidade de Roma e se autoproclamar o rei de Roma. Essa história, ela traz alguns elementos importantes para a gente entender, então, os romanos. Um dos aspectos importantes dessa história, e na verdade não só é desse pedacinho que eu contei para vocês, mas de toda a história da fundação de Roma e a continuidade dessa história, ela vai mostrar pra gente as influências de outras culturas do próprio povo romano. Então, a influência dos gregos, a influência dos sabinos, a influência de outras etnias. Outro aspecto importante que essa história conta pra gente é o fato de os próprios romanos se colocarem como descendentes de deuses. Então, aí como o Enéas vai se tornar um deus depois de sua morte, o próprio deus Marte, que seria então o pai do Rômulo e do Remo, isso tudo para mostrar, digamos assim, para justificar a grandiosidade do Império Romano. Então, essa grandiosidade seria justificada porque eles teriam uma descendência de deuses.
E, então, partindo dessa história, a arqueologia, né, que é uma ciência em que vai buscar esses vestígios daquilo que aconteceu, a arqueologia ela vai encontrar algumas cabanas e vai, de fato, comprovar que os primeiros moradores da região do Látium, que vai ser essa primeira região aí que vai dar o início da cidade de Roma, eram povos etruscos, gregos, sabinos e latinos, principalmente. Esses povos que moravam nessa região, eles viviam essencialmente da agricultura, do comércio e da criação de animais, né? Não é à toa que o nome Itália, que é o nome da península onde ficava essa região dos primeiros moradores, que é hoje, né, a Península Itálica, Itália significa terra dos vitelos. Pois é, eu também não sabia disso. Pois bem, esses primeiros moradores, eles com o passar do tempo vão se tornando pequenos povoados, uma pequena comunidade que vai crescendo, crescendo, até o ponto de se tornar uma cidade com fortificações, com calçadas, com sistema de esgoto, com o latim sendo a língua corrente daquelas pessoas. Isso tudo acontecendo de 753 a.C. até 509 a.C., que vai ser nesse período que a gente vai chamar de período da monarquia romana, em que os romanos eles vão se organizar administrativamente, né, politicamente, a partir da figura do rei, que era essencialmente um rei etrusco, uma assembleia chamada de Assembleia Curiata, que era, digamos aí, uma representação da vontade do povo, que era composta aí por chefes de família, e uma outra categoria, né, uma outra instituição, que era o Senado, que era formada pelos patrícios. O rei, ele era responsável principalmente pelo exército, então pelas decisões militares, e as outras duas instituições, a Assembleia Curiata e o Senado, era responsável aí pela criação, ratificação de leis, as questões jurídicas, as questões administrativas de uma maneira geral, tá? E a sociedade romana, então, nesse primeiro momento aí de monarquia, ela vai começar a se constituir e se dividir em três principais grupos sociais. O primeiro grupo social, que era o grupo social que tinha direitos plenos e que tinha direito político, principalmente, eram os patrícios, que eram os donos das grandes terras daquela região. Depois a gente vai ter os plebeus e os clientes. Tanto os plebeus quanto os clientes eram homens livres, que eram pequenos agricultores, comerciantes, artesãos, né? Faziam essas variadas atividades aí. A diferença, então, entre os clientes e os plebeus é que os clientes prestavam serviços aos patrícios e, em contrapartida, então, eram protegidos por essas famílias de patrícios em que eles trabalhavam para eles, tá? Tanto os plebeus quanto os clientes não tinham direitos plenos, então eles não tinham direito à participação política e outros direitos também. Eram todos cidadãos romanos, mas alguns direitos aí não era dado para esses dois grupos. Então, o período da monarquia romana vai ter uma duração aí mais ou menos de 150 anos, e o fim da monarquia romana também vai ser marcado e vai ser explicado também por algumas histórias lendárias, que agora essa eu não vou contar pra vocês. Mas a questão toda aí é que foi uma mudança, digamos, um pouco drástica entre monarquia e a república, em que deixa de existir a figura do rei, e a partir desse momento a república vai ser uma forma de governo, principalmente, né, uma forma de governo aí administrada centralmente, aí, principalmente pelo Senado. Bom, então se o Senado ele é composto pelos patrícios, então significa que na República o poder estava nas mãos dos patrícios. É isso mesmo. Mas a história sobre a República Romana eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui pra gente, se inscreve já no canal aqui da Vercese Advocacia, procura a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tem o @Vercese Advocacia, eu tô no Instagram como o @calaboca_Bárbara, também tô no Twitter com o @calabarbara_, e eu tenho um podcast, que é Cala a Boca Bárbara, em que você pode encontrar ele em qualquer agregador que você goste de ouvir. Então, se você gosta de podcast, te convido a conhecer o meu podcast. E também vocês encontram o meu podcast no site www.opodcastedelas.com.br. É isso, espero vocês então no próximo vídeo. Se gostaram, compartilha e avisa todo mundo para assistir esse vídeo e já acompanhar os próximos vídeos do canal. Tchau, tchau, gente!